Então, vamos lá. Algumas coisas que a gente vai trabalhar um pouco diferente, é assim, né? O vetor, que é um agregado homogêneo, a gente pode ter a ideia, como eu falei na aula passada, que eu tenho uma quantidade fixa, uma quantidade lógica, certo? A gente tinha aqui na dentro, quando a gente começa, a gente usa o include, né? O std io.h. Aqui, junto com a definição do standard ali, a gente pode ter um comando chamado define, que define, certo? Então, vamos dizer assim, eu vou ter o conceito, vou chamar, colocar em maiúsculo, TF. TF, vou dizer lá que tem 100. Aqui não vai ponto e vírgula, não vai igual, não vai nada. Uma definição, certo? Essa definição, a gente chama ela de constante. Quando eu uso um define, então eu estou criando uma constante dentro da linguagem C, certo? Bom, o que que nós temos então? A ideia de que, como é que eu faço uma rotina para que leia vetores, por exemplo? Partindo do princípio, qual que é o objetivo dos vetores mesmo? Da subprogramação? Hã? Mas a gente, algum trecho de código que é repetitivo, e a outra questão, que outra situação que a gente faz no subprograma? Quando tem um grau de complexidade, certo? Mas vamos dizer assim, eu vou trabalhar com uma rotina, certo? E essa rotina, ela vai levar em consideração, por exemplo, que eu poderia trabalhar com vetores com tamanhos diferentes. Ah, mas o que que é tamanho diferente, né? Eu vou pegar os valores que são comuns de um vetor com outro vetor. Se todos os valores forem iguais, eu vou ter vários valores iguais, não é? Assim? Então, a gente vai trabalhar com a ideia que eu vou ter lá um conceito de tamanho aqui em cima, esse cara aqui, o TF, indica tamanho físico. Físico, entre aspas, né? Porque é lógico, na realidade, porque vai estar dentro do computador e eu não consigo medir isso, né? Não consigo pegar ele, né? Agora, o que que acontece? Quando eu vou trabalhar dentro da minha aplicação, então eu posso trabalhar com a ideia de um tamanho lógico, certo? Vamos dizer que eu tenha dois vetores, que é uma das questões que eu passei, não é isso? Pegar dois vetores. Então, eu posso levar em consideração que eu tenho um tamanho lógico de A, colocar tamanho lógico 1, né? Em princípio, posso começar ele com zero, e tamanho lógico 2, também começar ele com zero. Mas eu poderia ler esse tamanho lógico. O máximo que ele vai ser, vai ter que estar fixado como se fosse tamanho físico. Então, eu posso ter a flexibilidade de poder trabalhar com um vetor onde eu dimensiono uma capacidade maior, certo? E sendo que eu não vou utilizar toda ela e eu posso trabalhar com esses vetores, certo? Então, eu posso ter tamanho lógico, na verdade, posso ter um terceiro vetor e eu vou criar um tamanho lógico 3 que vai ser o resultado. Tem o vetor 1, tem o vetor 2, vou gerar um vetor 3, certo? E esse conceito, daí eu posso chegar aqui e fazer um scanf para ler esse cara. O tamanho lógico de 1, tamanho lógico do 2, tamanho lógico do 3, certo? De acordo com o que eu preciso daquilo que eu vou trabalhar, né? Agora, qual que é a ideia, né? Então, TL, tamanho lógico, certo? O tamanho lógico é a quantidade que eu vou colocar, ela vai ter que ser menor que o tamanho físico, né? Vamos dizer lá, vamos fazer o teste, vou entrar com 10 valores para o vetor 1. Vou entrar com o vetor 2, vou colocar 7 elementos. Tamanho lógico independente para cada vetor. Aqui a gente viu que eu vou declarar um vetor. Então, vou colocar lá vet1 de... Aí aqui eu vou usar o TF, que a dimensão que eu vou criar o vetor é o tamanho máximo que eu consigo colocar, tamanho físico, certo? Então, eu vou criar o vetor 1, vou criar o vetor 2, TF. Vou criar o vetor 3, vou usar
TF. Tamanho físico, certo? Aí o que vai acontecer? Eu posso dar um scanf e ler o tamanho lógico, TL1, né? Coloco aqui, porcento %d, e aqui eu vou ler TL1, né? Posso colocar para ler os outros, percento %2, e vou ler o TL1 e vou ler o TL2. Daí, tranquilo. São duas variáveis do tipo inteiro, certo? Agora a ideia é assim, como é que eu faço para ler, então, um vetor? Como é que eu faço um subprograma para fazer isso? A ideia da leitura de um subprograma, a ideia de utilizar um subprograma é que eu posso usar quando eu vou repetir. Neste caso, eu tenho que ler dois vetores. É um trabalho repetitivo? Poderia colocar no mesmo subprograma, fazer essa leitura? Mesmo que ele tenha tamanhos lógicos diferentes? Então, a ideia é assim, vamos dizer, ela vai retornar alguma coisa na função? Então, mas ela. Aqui não. Hã? Vai retornar os valores do vetor, mas então eu não posso retornar valores do vetor como tipo. Nós só podemos usar tipo primitivo. Int, float, double, char, não é isso? O que que nós temos aqui então? Como é que nós vamos fazer? Oi? Void. Então, como é que a gente chamaria essa função? Ele vai ler, né? Vai ler o quê? Vetor, né? Hã? Então, eu vou colocar ali um int e vou chamar vet e colocar assim. Aí eu estou dizendo o quê? Não estou especificando o tamanho dele. Tô dizendo que vou ler um vetor, certo? Aí eu vou fazer o quê? Vou definir um int, vou chamar de TL. Ah, mas eu tenho TL1 e tenho TL2, então tem que criar um vetor. Ah, eu tenho vetor 1 e tenho vetor 2, então tem que fazer um levet1, levet2, é isso que tem que fazer? Quem acha que é isso? Quem concorda? Quem discorda, então? Só? Ih, tem 2 contra 1, então. Quem mais discorda? Perdi. Perdeu. Hã? Nós estamos num país democrático, né? Tem que considerar a votação, né? Hã? Então eu tenho que criar um vetor levet1 e levet2? É assim? Oi? É. Ah, só usa ele duas vezes. Então, como é que faz para ler ele duas vezes? Então, vamos dizer assim, né? Aqui, eu vou definir um int, um i, qualquer, que é o contador que eu vou usar localmente. Posso inicializar ele com zero ou não. E vou fazer um laço de repetição, onde esse meu i vai começar por zero, porque o vetor todos começa com zero, certo? Vou fazer o quê? I menor que TL. Não posso fazer igual, porque ele não vai conseguir ler a última posição, certo? E vou fazer o i mais mais. Essa seria a rotina, certo? Aí, como é que eu vou fazer esse processo para ler? Bom, então eu vou dar um printf aqui e vou colocar lá. Aqui dentro eu vou colocar o percento %d. Vou até colocar um outro porcento %d aqui, ó. Assim. Vou colocar aqui assim, vou deixar o vet minúsculo. E aqui eu vou mandar colocar o i, que é o valor que vai ter. E aqui eu vou colocar o i de novo. Calma, muita calma nessa hora, certo? Então, não vou precisar desse primeiro aqui, vai colocar direto ali. Aqui.
Esse é o mesmo valor que vai ler mesmo. E vou colocar aqui então um scanf, onde eu vou colocar de novo %d. Só que aqui eu vou colocar quem? Colocar o VET de índice e aqui eu tenho que ter o E comercial, certo? Então, em princípio, aqui ele vai mostrar, vou colocar um igual aqui, né? E na frente ele vai ler. E aqui, só estrategicamente, só para colocar para ele pular a linha para mostrar um em cada linha, para fazer a leitura, certo? Então, o que que ele faz? O que que esse trecho vai fazer? Vai fazer a leitura de um dado vetor. Eu vou entrar com tamanho lógico aqui e ele vai ler. Vou chamar aqui então um vet, onde eu vou passar quem? Vou passar o vet1 e eu vou passar o TL1 aqui, tá? Bom, se eu for fazer a leitura, eu também posso ter que escrever o vetor, certo? E para a gente saber se ele realmente leu os dados do vetor, como é que a gente faria para como é que a gente chamaria a outra rotina, que ao invés de ler, vai escrever? O pessoal é criativo. Hã? Void? Ah, escreve VET. E eu vou passar um int, o VET também, e vou passar o int TL. Que eu posso escrever o vetor 1, eu posso escrever o vetor 2, certo? Faz sentido? E basicamente eu vou ter quase que o mesmo código que está aqui, né? Só vou diminuir, na verdade. Vou ter o laço de repetição, que vai até o TL. Aqui eu vou mandar escrever, em vez de escrever esse cara aqui. Aliás, eu vou escrever esse cara também, né? Outro percento %d aqui. E aqui eu vou colocar o i e vou colocar o vet de índice i, que é o que está ali embaixo. É isso? Faz sentido? Está escrito aí? Vou colocar aqui embaixo com V maiúsculo, só para diferenciar o primeiro da leitura. Oi? Ah, não. No formato tradicional. Daria para colocar aqui o int aqui dentro. É, tá? Então, aqui eu vou ter o. Ah, eu vou. Ah, tá. Escreve vet. Então, vem aqui, ó. Escreve vet. Vou passar aqui, então, vet1, vírgula, TL1. É que tem algumas linguagens que você tem que declarar ele separado, certo? No C você consegue declarar ele interno, direto, lá no for, né? Mas tem linguagem que você tem que declarar ele à parte. E aqui fica explícito a declaração, mas com a questão disso. Hã? Sim, mas é for independente. Um só para fazer leitura, outro só para fazer escrita, certo? Observe que nós vamos parar de usar, como a gente fazia no primeiro período, de eu printar sempre no programa, de fazer sempre no main. Agora, daqui para frente, a gente faz. Quando eu vou printar em lugares específicos, não vou ficar printando em qualquer lugar, certo? O scanf é a mesma coisa, não sai lendo em qualquer lugar. Observe que na rotina aqui, ó, aqui é porque é para fazer leitura, certo? Por isso tem o scanf e o printf. Mas a rotina para fazer, para achar alguma coisa, não vai ser, não vou ter valor para ser lido ali. Ele tem que ser uma coisa genérica. Faz sentido? Vamos entrar lá no online GDB, selecionar a linguagem C.
mais ou menos assim, certo? Então, aqui, ó, tamanho físico. Aqui eu tenho uma rotina para ler e aqui eu tenho uma rotina para escrever. Eu chamei para ler o tamanho lógico. Aqui não dei o printf para escrever, né? Então vamos dar um printf. Aqui. Oi, como é que é? Ah, não dei o return. Mas ele vai, fica tranquilo. Não vai estourar o programa. Vamos entrar com o TL1 valendo 5 e TL2 valendo 8. Opa, tá pedindo para ler mais alguma coisa. Cliquei. Tinha que ser junto? Hã? Tinha que ser 5, espaço 8. Ah, é, tinha que ser. Pega muito nessa. Hum? Já pega muito nessa. Ah, pulou um, certo? Mas um, dois, três, quatro. Vai até quatro, mas somos zero, certo? E, ó, aqui até aqui eu li, certo? E aqui ele escreveu. Preciso usar o asterisco por causa que você não definiu lá. É, o que acontece é assim, né? Aqui, em princípio, quando eu coloco dessa maneira, ele está fazendo a leitura, né? Vamos entender assim. Aqui ele leu e escreveu. Tá certo aqui? Tranquilo que leu aqui e aqui ele escreveu, então se ele escreveu, significa que o que foi lido ele. Tranquilo? Então, para a gente saber se isso pronuncia direito, a gente faz o quê? Vamos mandar ler de novo, escrever de novo, só que com que valor? Isso aí. Então, eu vou ler o VET2 e o TL2. E vou mandar escrever o VET2 e o TL2. Certo? Ele só leu o 4, escreveu o 4 porque eu só li TL1. Certo? Agora estou pedindo para ler o TL2. Né? Eu posso ler eles primeiro e escrever eles depois, por exemplo. Ó, eu vou ler os dois primeiro. E depois eu vou mandar escrever. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, vamos usar o mesmo 5 e 8. Aqui ele vai ler o primeiro valor. Acho que ele vai colocar direto. É, está pulando. 2, 3, 4, 5. São 5 valores, certo? Ó, aí ele começou VET 0 de novo. Tá vendo aqui? Aqui é VET 0, 1, 2, 3, 4. Aí aqui ele começou VET 0. Ó, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. E ele escreveu primeiro, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Que é, até aqui é o VET 1. Correto? Aí, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que é o VET 2. Bacana? Pode colocar o 10 mais 1. Ele começa de 1, 2, depois mais 1. Vem aqui direto. Sim. Aqui, na hora de fazer a leitura, aqui, né? Aqui você coloca. Onde que você vai colocar? Na leitura ou na escrita você quer? Esse vai Né? ficar mais fácil de ouvir. Ah, Ele pede ali dados parentes. então, aqui você pode manter ali, coloca I mais um aqui. E aqui na escrita também. Você coloca aqui
mais um aqui. É isso que você quer dizer? Aí na Dá tela, certo isso? Quem acha que dá certo isso? Tem que aprender de outro jeito. mas vamos dar uma cerveja. Hã? Vamos colocar outras quantidades. Chuta aí outra quantidade. Programa lá. Ah, tá. Vem aqui digitar. 26, 10. Então, Mas, vamos começar do 9, 8, 7, 6, 5, 4. É isso? Bacana? Tranquilo? Então, alguns pontos aí para a gente considerar, né? Vou pegar no bloco aqui que fica mais fácil de visualizar. Eu posso definir um tamanho físico, então, que a gente pode trabalhar, certo? E posso trabalhar com tamanhos lógicos, que eu posso entrar com os valores, certo? Ou seja, os vetores podem ter tamanhos diferentes. Neste caso, como definir com 100, né, eu tenho uma limitação, tamanho máximo que pode ter o vetor, certo? Mas o exercício que eu tinha pedido é levando em consideração que eu tenho um vetor, certo? Tem dois vetores, né, que eu pedi, para ver o que está comum entre os dois, não é isso? Então, para fazer isso, aqui facilita a vida que eu posso ler cada um dos vetores simplesmente chamando a rotina aqui. Lê um, lê o outro, né? mas, tipo assim, você vai como é que o talento consegue não dar tanto no. É que o void, o que acontece aqui, é que ele quer dizer que a rotina aqui, eu não preciso dar um return aqui, ó. Se eu defino como int, double, char, eu tenho que dar um return ali, alguma coisa, certo? Assim que nós queremos para mudar o valor, não tem só um void lá. Não é? A questão é assim, quando eu passo a passagem de parâmetro desse jeito aqui, que eu não estou definindo um tamanho, se eu colocar só vet aqui, sem colocar o abre e fecha colchetes, acho que ele vai precisar do asterisco, certo? Mas aqui ele faz a leitura dentro da linguagem C de forma que eu consiga ler ele e ele considera como sendo vetor. Por isso que dentro da linguagem C, ou das linguagens de programação, deixa eu retificar, a gente sempre tem que testar as coisas, certo? Tem certas coisas que, é, teoricamente, deveria dar certo e dar errado. No caso da divisão de inteiros, certo? Tem casos que, teoricamente, aqui precisaria de um outro recurso, mas ele funciona. É, certo? E dependendo da linguagem que você vai trabalhar, você tem que testar, porque tem certas linguagens que têm variação, tem diferença. Diga aí. É, porque o define é uma constante. O que acontece é mais ou menos assim, vamos entender. Isso é técnica de programação. Por que é uma técnica de programação? Se eu colocar 100 no código aqui, direto, eu tenho que colocar aqui em três lugares, certo? Poderia ter em outros lugares, poderia estar trabalhando com vetor, certo? De repente você está fazendo um projeto, eu não quero mais 100, eu quero 1000. Eu venho aqui e coloco, o que eu tenho que mexer? Faz sentido? É prático, não é? Certo? Então é uma técnica de programação. Você coloca um define, você define uma constante. Daí eu mudo um lugar só, não preciso me preocupar. Assim como se, não é 100, eu quero 10. Viu que faz uma diferença? Né? Então, na técnica, quando você monta dessa maneira, eu não posso ter ponto e vírgula, não pode ter nada no meio, tem que ser dessa maneira que define, usa o define, certo? Tá? Aí com isso consigo fazer algo que é prático de trabalhar. Diego. Tudo é
Oi? Sei que é variável global. Não, isso não é variável global, isso é uma constante. Isso aqui é uma constante. Porque se eu colocar 100, 100 também é uma constante, concorda? Não vou mexer no valor, não muda, não é imutável, certo? 100 é 100, acabou. Então, aqui é uma definição de uma constante, na realidade, na linguagem C. Bacana? Quer dizer, poderia usar o 100, colocar lá? Até pode, mas dessa maneira facilita um monte a vida, certo? Dá uma flexibilidade que você consegue trabalhar rapidamente sem ter que mexer em muitos lugares. É, ó. Sim. O quê? Sem ele, Não, não é subprogramação. vai, ó. Não, mas é que aqui é uma questão de uma definição de uma constante que facilita a nossa vida, né? Mas não é uma. Considerar quase como se fosse O efeito é feito quase em tudo. igual, mas na prática aqui colocar embaixo, colocar em cima, no teste mesmo, colocar lá no final facilita a vida, né? Tem uma linha a menos, né? Mas em termos de código, o código fica mais limpo quando a gente coloca aqui, porque fica mais fácil de achar onde abre e fecha para contar se as chaves estão fechando, certo? Ok? E tem linguagem que usa desse jeito, colocando abre-chaves aqui, e tem linguagem que usa o abre-chave abrindo aqui. Beleza? Dúvidas? Bacana? O teste não tem que ter o define, Oi? tem que ter o define para colocar o teste. Eu posso colocar isso, vai ser muda. Se você colocar int TF, ele não está como constante, ele está como variável. Certo? Oi? Ou é uma variável? Não. Quando usa o termo const, é constante. Não sei, não. Não sei se você tem que usar o termo define. Em Pascal. Entendido? Tranquilo? Viram o efeito que faz e como é que funciona? Tá de boa, então. Alguém tem alguma dúvida? Oi? Vai testar? Tá bom. Espero sentar. A videoaula, eu já posto a videoaula. Algum outro questionamento? Eu posso questionar vocês, então? Hã? Não, eu pergunto se vocês têm dúvida primeiro, e daí se vocês não têm dúvida, aí eu pergunto, né? É... Modo emoção, né? Não? Vamos sortear quem vai falar. Ah, Eu está trazendo os números que estão iguais. não, eu não resolvi a questão que eu pedi, certo? Eu não resolvi a questão que eu pedi. Eu estou passando aqui. Aqui, então, é uma forma de fazer leitura sem usar o ponteiro, certo? Fala. Como é que é? Você não usa termos algo dele. Porque você vai mudar o valor deles. Não, aqui ele traz o valor. Quando eu mando escrever ele aqui, ó, a hora que eu mandei executar o programa aqui, Se eu utilizo, você vai alterar. como assim alterar? Fala. Não, TL1, TL2 eu não vou alterar. É que vai dizer a quantidade que eu tenho, que eu vou usar, certo? Eu achei que você estava falando do valor interno do vetor, né? Tá? Então, deixa eu te perguntar algumas coisas, então. Vamos sortear primeiro. Ixi, 20 mais 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Contei você? 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tanto faz eu colocar aqui VET1
TL1, ou colocar TL1 vet1? Oi? Ou seja, aqui eu tenho que ter na sequência o quê? Tem que colocar por quê? Porque aqui foi declarado que o primeiro parâmetro é o vetor e o segundo parâmetro é o tamanho lógico. Então tem que respeitar a sequência que está na declaração do subprograma, certo? Né? Para esse tipo de questão, era para qual que é o teu dia de nascimento? Dois. Vixe. Dois. É... O quê? Maio, né? Você também é? Boa. Cadê a outra pergunta? O tamanho lógico do vetor 3 nesse caso, na questão que eu pedi, que leva em consideração que vai ver os valores comuns, ele é suficiente até que ponto que tamanho lógico do vetor 1 e tamanho do vetor 2 seria razoável para manter o TF aqui? Hã? Vamos dizer assim, vai gerar um vetor 3, certo? Se eu definir os três vetores com tamanho lógico igual a 100, o tamanho físico, perdão. Aqui, ó, vet1, vet2, vet3, os três estão com o mesmo tamanho físico, certo? Para resolver a questão de encontrar os valores que são comuns do vetor 1 para o vetor 2, que tamanho que eu poderia ter no vetor 1 e vetor 2 que não comprometesse o resultado do vetor 3? Ou não vai comprometer? Sim, mas mantendo o mesmo tamanho de TF vai ser suficiente? Quem concorda com ele? Então, mas que tamanho que eu teria que ter máximo de TL1 e TL2 para não comprometer o TL3? O tamanho físico do 3, né? Vamos dizer assim, eu pedi para ver os que são comuns, certo? Para cada valor do vetor 1, ele vai ver todo o vetor 2. Cada vez que ele encontrar um igual ó, do vetor, a posição do vetor 1, vai chegar no vetor 2, se for igual, vai acrescentar no vetor 3, certo? Que valores, que tamanhos que eu teria que ter para não comprometer? Ou não compromete? Sim, então, depende do tamanho. Daí, que tamanho que seria razoável para não ter problema? Esse cara aqui para X, se você quer repetir tudo, todos por si, estudando já vai ser 100 de 100. Então, o tamanho mais de primeiro, o mais de segundo. Isso. Se todos forem iguais, né? Então, no caso, qual tamanho que seria razoável? That's where we get famous options. Eu tenho uma questão que eu passei que é para pegar o vetor 1 e o vetor 2 e ver os valores que são comuns, que está no vetor 1 e está no vetor 2, colocar no vetor 3, certo? Para cada elemento do vetor 1, ele vai percorrer o vetor 2. Cada vez que ele achar um valor igual, ele vai colocar no vetor 3. A pergunta é, qual o tamanho limite que eu teria que ter no vetor 1 e vetor 2, considerando que eu posso ter valores repetidos? Ué, não é repetidos? Eu poderia criar o vetor 1, por exemplo, com 10 valores e colocar o número 1 em todos os 10. E pegar o vetor 2 e colocar mais 10 elementos. E para cada elemento do vetor 2 eu colocar o valor 1. Hã? Uma coisa que eu não fiz dele não. TL1 Esse dele não. vezes TL2. Vai passar do. Se todos os valores forem iguais, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar um pelo outro, não vai? Ele vai gerar o vetor 3 com valores repetidos, certo? Essa era a pergunta. A minha sugestão, oi,
Mas se ele pegar todos iguais, por mais que repita, ele vai dar um máximo de 5, né? Se eu pegar 11 por 10, ele vai dar 110, porque vai multiplicar, se todos os valores forem iguais do vetor 1 e do vetor 2, vai colocar 110 elementos. Concorda? Aí ele deixa de imprimir se for. Ele não vai conseguir armazenar. Hã? Se ele tá, já está com. Não, Entendeu a colocação? Se os valores forem diferentes, não tem problema, certo? Mas eu tenho que tomar cuidado que eu posso precisar aqui ter isso aqui. Se cada TL, cada vetor anterior tem um valor de TF, o vetor resultado pode ser, tendo repetição, ele pode gerar um resultado da multiplicação deles, certo? Matematicamente pode. Não quer dizer que a gente vai ter, né? E a minha sugestão para resolver bem essa questão é fazer assim, fazer uma rotina, uma função que receba um vetor e um valor. Foi o que eu falei, né, na aula passada. E diga se esse valor está no vetor. Se o valor estiver no vetor, aí você coloca no vetor 3. E o vetor 3 vai começar com quanto a hora que você for fazer essa rotina? Zero. Cada valor que for igual, porque eu posso ter todos os valores do vetor 1 diferentes do vetor 2, certo? Ele vai entrar algum valor no vetor 3? Não. Entendeu? Se eu tiver um igual, esse um vai. Se não tiver, não vai. Beleza? Entendido? Ajudou a vida de vocês isso aqui? clareou um pouco. Hã? Clareou um pouco. Clareou? Então tá bom. Posso fechar a videoaula? Você, Fala. como você declarou uma chave assim, dá para fazer com a seguinte também? E tirar os dois conjuntos? Aonde? Lá em cima, não. Aí, Ah, né? Dá para tirar as duas chaves da seguinte? dá usando o ponteiro lá, né? Vai usar, mas é dessa maneira é mais. Você vai por aqui, não tinha outro jeito de fazer. Já falou de jeito também. Beleza? Tranquilo? Mais alguma coisa? Muito fácil esse negócio, né?